Doutorando na Universidade de São Paulo, faz doutorado na modalidade sanduíche na Universidade de Valência, e o programa dele é Programa Ciência da Computação e Matemática Computacional. Vai falar um pouco dos modelados dos assentamentos rurais do Brasil. Oi. Bem, pessoal, bom dia a todos. Eu sou Myron, como a Natália apresentou, sou aluno lá do ICMC, da USP, e vinculado junto ao Laboratório de Otimização. Eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu e o professor Ambrósio vimos trabalhando desde o final de 2008 até atualmente. Então, a apresentação, todo esse estudo que a gente fez, denomina-se Modelado de Novos Assentamentos em Brasil. Bem, a motivação desse trabalho. Primeiramente, além da questão prática do problema e da relevância prática e teórica do problema, que é o estudo do planejamento dos assentamentos agrícolas em projetos de reforma agrária, a grande motivação do nosso trabalho veio desde a dissertação do Edgar Santos Júnior, de 2007. Foi o seguinte: Ambrósio, no final de 2008, no final da minha graduação no UFV, me chamou e falou o seguinte: eu tenho um programa que um aluno meu fez no mestrado, e esse programa tem implementado o algoritmo genético, que faz o parcelamento das terras em projetos de reforma agrária. O que eu quero é o seguinte, que você modifique esse programa de forma que eu possa testar outros assentamentos e obter outras soluções, porque do jeito que o programa está, eu só posso testar para um assentamento, só para o assentamento que ele fez na dissertação dele. Então eu queria adicionar novos dados de entrada para gerar uma versão 1.2. No entanto, com a análise do algoritmo, com a análise do que foi implementado, do que foi proposto, eu percebi que outras coisas poderiam ser adicionadas a esse trabalho a fim de deixar ele mais completo. Então, a primeira coisa que eu percebi foi o seguinte: linguagem de programação. Né? O programa foi implementado em Delphi. Nada contra a linguagem de programação Delphi, que é muito utilizada, mas para computação científica, para desenvolvimento sem matemática aplicada, C++ é a linguagem mais difundida e tem um detalhe: é gratuita. O Delphi a gente teria que pagar uma licença para utilizar. Então, esse foi o primeiro fator que eu analisei. Segundo, alguns operadores do algoritmo. Alguns operadores do algoritmo eles não garantiam a viabilidade da solução. Então, a gente manipulava algumas soluções lá para resolver o problema, só que em determinado momento ele não garantia a viabilidade. Então, como a viabilidade da solução era algo tão imprescindível para a gente, eu falei, não, isso eu acho também que a gente poderia alterar um pouco no código. E, finalmente, mais testes com parâmetros, tamanhos da população, outros valores de probabilidade. Então, analisando todos esses fatores que a gente poderia modificar no código, no software, geraria não somente uma versão 1.1, mas sim uma versão 2.0 desse produto que a gente estava tentando desenvolver. Então, antes de apresentar essas modificações que de fato a gente fez, eu vou explicar qual é esse problema para vocês ficarem mais inteirados. Primeiramente, o problema tem dois dados de entrada. Então, considerem duas matrizes, certo? Onde eu tenho uma matriz limite e uma matriz de aptidão. Essas matrizes são obtidas através de pré-processamentos dos terrenos em programas de georreferenciamento, de sistema de informação geográfico, e para o nosso software ele recebe esses dados pré-processados. Então eu tenho uma matriz na qual as posições 1 indicam quais são as áreas de interesse do nosso terreno, as posições 0 indicam as áreas que não estão no nosso interesse, que por exemplo pode ser áreas de preservação permanente, e eu tenho uma matriz de aptidão que indica os tipos de quais são as classes de aptidão de cada parcela do meu terreno. Além disso, eu tenho a dimensão do terreno, nosso exemplo aqui 6x5, o número de classes de aptidão, o conjunto de lotes ao qual eu quero alocar nesse assentamento e o valor de cada classe de aptidão. Então, dados esses dados de entrada que temos no nosso problema, vou mostrar para vocês agora as condições que determinam se uma solução que a gente obtém, se um assentamento é viável ou não. A primeira delas é o uso de áreas permitidas. Então, por exemplo, eu tenho essa matriz de limite. Essa solução acima, os quadrados coloridos indicam
qual lote que está alocado em qual parcela. Então, todos esses números 3 indicam que a família 3 está alocada nessa parte do terreno. Então, veja que essa solução não é viável porque as famílias 4 e 3 estão alocadas em áreas de preservação permanente. Uma modificação nisso tornaria a solução de fato viável. Uma outra restrição do problema é a alocação de todos os lotes. Continuo com a mesma matriz limite, só que agora eu quero alocar 4 famílias e obter uma solução com 3. Isso não é viável. Então, uma modificação dessa solução poderia tornar, de fato, essa solução viável, com todos os lotes alocados nas áreas de interesse. E, finalmente, a restrição que os testes computacionais mostraram e que a gente já desconfiava que era a condição mais difícil de contornar é a continuidade. Para vocês terem ideia, essa solução possui famílias alocadas só em áreas de interesse. Todos os lotes estão sendo alocados, mas a gente pode ver que no lote 2 há uma descontinuidade na alocação. Então não faz sentido alocar a mesma família numa parte lá no norte do terreno e no sul do terreno. Tem que haver continuidade da alocação para fazer sentido. E, mais uma vez, uma modificação, por exemplo, eu poderia tirar a família 2 ali de cima, deixar ela só aqui embaixo e atribuir aquelas áreas para a família 4. Finalmente, nosso objetivo, minimização do desvio padrão dos índices de produtividade de cada lote. Como é que eu poderia calcular esses índices de produtividade? Vamos supor, tenho essa matriz aqui de aptidão, com as classes de aptidão de cada parcela, e essa solução. Como eu calculo o índice de aptidão dessa solução? Bem, eu tenho ali a quantidade de lotes e o valor de cada classe de aptidão. Então, para calcular o índice de aptidão do lote 1, basta perceber quais classes de aptidão ao qual ele está sendo alocado e multiplicar pelo peso. Então, a quantidade 3 vezes 10. Raciocínio análogo para o lote 2. 1 vezes 10, que eu só tenho uma parcela com a classe de aptidão 1, mais 4 vezes 9, que é o peso da classe de aptidão 2. E assim por diante, para o lote 3 e para o lote 4. E finalmente eu tenho o desvio padrão dessas classes de aptidão. Bem, apresentado o problema, a gente vê que na literatura não existem casos tão... não existem autores que resolvam esse problema como ele está definido. A gente vê trabalhos correlatos, mas não que resolvam esse problema que a gente está propondo de forma igual a gente está fazendo. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi formalizar primeiramente o problema, descrevê-lo matematicamente em forma de variáveis e restrições e um modelo, desenvolver métodos de solução e eu acho que a coisa mais importante aqui que a gente quer mostrar também é que existem formas de utilizar a pesquisa operacional como uma ferramenta de apoio à decisão, não como uma decisão final. Você não vai pegar uma solução do programa, do algoritmo, e implementá-la de imediato. Ela vai ser mais um parâmetro que será útil para tomar de decisão. Bem, fechando agora as definições do problema, como ele foi proposto por nós, eu vou explicar o algoritmo que a gente desenvolveu durante esse tempo, o primeiro algoritmo. Bem, o algoritmo genético é um algoritmo muito difundido em problemas de otimização e o fluxograma do algoritmo ele segue o seguinte formato. Você tem uma população inicial, você seleciona alguns indivíduos dessa população para formar soluções pais, aplica um operador de crossover dado por probabilidade para ver a recombinação. Com as soluções filhas, pode ser que haja um processo de mutação dado uma probabilidade. E, no nosso caso, para garantir a diversidade dos indivíduos, que é algo muito importante nesse tipo de algoritmo, a gente insere novas soluções aleatórias a cada iteração do algoritmo. E se caso o critério de parada for satisfeito, retornamos à solução, caso contrário, voltamos desse processo desde o início. Antes de explicar cada fase do algoritmo, eu vou apresentar um conceito muito importante no nosso trabalho, que é o conceito de estrutura de adjacência, ou estrutura de vizinhança. Por exemplo, como é que eu sei quais são os vizinhos dessa parcela 3 circulada em vermelho no terreno? Eu defino como as posições, as parcelas de terreno para cima, para baixo, à direita e à esquerda da posição XY. Então, no nosso exemplo,
Eu tenho o 3, que é a área selecionada, eu tenho como vizinhos o 2, 4 e o 3 e o 0. Como o 0 é uma área de preservação permanente, então os meus vizinhos de fato são 2, 4 e 3. Para que vai servir isso? Qual que é a ideia de ter essa definição? Isso vai ser muito importante no processo de geração de soluções do nosso problema. E durante a recombinação, a mutação, enfim, é o conceito primordial da execução do algoritmo genético. Então, passando para a primeira parte, que é a geração da população inicial, eu vou mostrar para vocês como é que gera uma solução factível para esse problema. Então, eu tenho lá o meu assentamento, tem as áreas que eu não posso alocar e tem um conjunto de famílias. Como é que eu começo a geração de solução inicial? Eu sorteio aleatoriamente uma parcela do terreno para cada família, como foi mostrado ali. A expansão dessa solução ocorre da seguinte forma. Vamos supor, eu defino que eu quero expandir primeiramente para a família 1, família 2, família 4 e família 3. A família 1, quais as posições possíveis que eu posso expandir esse lote? Para a esquerda, para baixo, à direita eu não posso, porque tem área de preservação permanente. E acima eu não posso, porque termina a delimitação do terreno. Para a família 2, à esquerda eu não posso, já tem o lote 1. Abaixo e esquerda e direita eu não posso. E sigo o mesmo raciocínio do procedimento para as outras 4, para a família 4 e para a família 3. Continuando a expansão, eu tenho esse preenchimento, faltando uma posição, eu volto novamente para a família 1 e completo a solução inicial do meu problema. A gente repete isso 100 vezes no nosso algoritmo, tal que a gente tenha uma população inicial de 100 indivíduos. A seleção, a ideia da seleção é escolher algumas soluções para ser soluções pares, para se recombinarem entre si e gerar novos indivíduos. Essa é a ideia do algoritmo, sempre selecionando alguns indivíduos, se reproduzindo, havendo alguma mutação e voltando para a população inicial, caso o critério não seja... caso o critério de parada não chegue. Então, qual é a ideia da recombinação aqui? Eu tenho dois indivíduos, pai 1 e o pai 2. A ideia é selecionar características do pai 1, características do pai 2 e gerar um filho que possua particularidades das duas soluções. Então, que características vão ser essas? No nosso caso, posições relativas dos lotes. Então, eu vou pegar as posições relativas do lote 1 e 4 do pai 1 e do lote 2 e 3 do pai 2, gerando a solução filho que possua posições relativas iguais a essas. Só que tem um problema. Você pode ter posições conflitantes. Veja que o lote 4 está tendo um conflito com a posição do lote 2. Então, qual dos dois eu escolho para preencher? Bem, a escolha vai vir aleatoriamente de um dos dois. Então, entre o 4 e o 2, eu escolho aleatoriamente um dos dois para colocar na solução. 2, por exemplo. Agora fica faltando mais uma posição aqui. Só que eu vou escolher entre o 3 e o 4. Só que, na verdade, eu vou preencher com somente o 3. Porque se eu coloco o lote 4 aqui, eu tenho uma descontinuidade, eu tenho uma solução infactível em relação à continuidade do lote 4. Para as duas posições que faltam, eu escolho de acordo com os vizinhos. Então, para essa posição, eu posso escolher ou 2 ou 1. Escolho 1 e a outra posição entre o 1 e o 3. Podemos escolher, por exemplo, o 3. Executo, faço essa recombinação com a probabilidade de 90%. A ideia da mutação é, após gerar o indivíduo, eu vou modificar ou não uma parte dele para garantir a diversidade, uma vez que sempre vem dizendo, diversidade é algo muito importante para o nosso algoritmo. Então, como realizar a mutação nessa solução? Modificando a fronteira de um lote em relação aos outros. Então, por exemplo, a gente tem essa solução e os vizinhos do lote 3 são o lote 1, que possui a fronteira ali entre ele, e o lote 2. Se eu escolher o lote 1 para modificar a fronteira, eu vou obter aquela solução. Então, no último quadradinho do 3, eu vou colocar o 1. Se eu escolho o lote 2, eu vou modificar essa posição, que é a fronteira do lote 2 com 3. Só que veja novamente que isso é uma solução infactível do problema. E eu realizo essa mutação a uma probabilidade de 10%. E, finalmente, a parte de diversificação, ao fim do algoritmo, a gente insere 10% do tamanho estimado da população inicial para
tentar novamente garantir essa coisa que a gente sempre quer, que é a diversidade de soluções. Bem, esse algoritmo, ele gerou um programa que a gente denominou Sistema de Organização Territorial para a Reforma Agrária, o SOTER. Ele possui interface que você pode colocar uma classe de aptidão, os pesos, adicionar o arquivo de aptidão, o arquivo limite, determinar outros parâmetros do algoritmo. Na outra tela você tem a possibilidade de modificar alguns parâmetros do algoritmo, não somente dos dados de entrada. E, além disso, a gente possui um programa auxiliar que gera uma imagem do mapa da solução final, com cada lote alocado nas parcelas determinadas. Bem, esse algoritmo ele obteve bons resultados. No entanto, surgiram alguns problemas também. O primeiro deles, dificuldade na convergência de alguns problemas. Em alguns problemas que a gente testou, ele demorava muito para conseguir a solução que a gente desejava. Isso é o primeiro problema. O segundo, verificação de factibilidade, é um processo lento. Essa coisa de verificar, será que está contínuo? Será que todos os lotes estão alocados de forma contínua? Isso é muito lento. E, finalmente, algo que depois dos testes computacionais o Ambrosio me passou, um outro requerimento do problema, que era o seguinte: às vezes ele conseguia soluções boas, alocava, só que tinha lotes que tinham áreas muito pequenas em relação a outros. Isso, no processo de reforma agrária, não é muito viável. Você não quer alocar um lote muito grande para a família e muito pequeno para outra, porque isso pode gerar conflito. Então, mais uma condição foi adicionada ao algoritmo que dificultou a execução do algoritmo genético. Pensando isso, a gente propôs, bem, vamos pensar em tentar criar uma outra abordagem para resolver esse problema. Só que antes disso, eu falei com o Ambrosio, olha, é imprescindível que a gente modele esse problema matematicamente. Porque na otimização a gente tem um método para resolver, só que ainda falta a definição formal. Então, partimos para o modelo matemático. Qual era a ideia? Definir formalmente o problema em termos de variáveis e restrições. É base para a resolução exata. Por que é importante o modelo? Porque ele dá um limitante inferior. E com esse limitante inferior, você sabe o quão longe você está da solução ótima, dado que você tem uma solução factível do problema original. Bem, eu não vou apresentar um modelo aqui, porque vai ficar muito extensa a apresentação, mas a ideia do modelo é o seguinte: vamos supor que a gente tem um problema no R2, com duas variáveis. Cada restrição, cada requerimento do problema significa uma reta cortando o plano. Então, se, por exemplo, no problema tem uma restrição 1, eu posso ter uma restrição 2, que é outra reta cortando o plano, e uma restrição 3, dado que essas setinhas indicam a direção da solução, a direção do plano ao qual eu desejo encontrar soluções. Então, a intersecção de todos os requerimentos, ou seja, de todas as retas que cortam esse plano, forma o nosso espaço de busca. E a gente fez isso para o nosso problema também. Definiu em forma de inequações e de um modelo linear. Bem, a gente propôs um modelo para esse problema, que a gente denominou Problema de Ordenamento Territorial, Projeto de Reforma Agrária. A função objetiva, em vez de minimizar o desvio padrão, foi minimizar o maior índice de produtividade. Porque se a gente minimiza o maior índice de produtividade, considerando todos os lotes, a gente consegue homogeneizar a distribuição dos lotes em relação a esse critério. Um exemplo de variável x e jl, que é 1 se o lote L está na linha I coluna J. E, no entanto, apesar da gente modelar esse problema e tentar executar, a gente viu que esse modelo não consegue executar esse problema, porque é muito complexo. Para vocês terem ideia, se eu tenho 300 linhas, 450 colunas e 40 lotes, eu tenho 5.400.000 variáveis, só em relação à variável x, além das outras que a gente considera no modelo. Então, beleza, a gente formalizou, temos aí, teoricamente, o nosso problema definido, partimos para um outro método de solução que a gente encontrou na literatura, que é a busca tabu. Ela foi proposta por Glover, em 86, e a ideia dela é busca em torno da vizinhança das soluções. Então, para vocês terem ideia como é que funciona o método. Suponhamos que a gente tem uma função no R2 novamente, definida dessa forma, e a gente inicia com aquele ponto azul como sendo a solução inicial. Vamos traçar uma vizinhança em torno dessa solução inicial e escolher a solução que minimiza essa função. Essa, por exemplo. Então,
continua, e proíbo que um movimento que gerou essa solução. Mais uma vez, traço uma vizinhança nesse entorno e escolho outra solução que possui menor valor de função objetiva. Se eu for fazer isso com a vizinhança dessa, eu não vou sair do lugar, porque ela é a menor solução no seu entorno. Para fugir disso, o que eu faço? Faço a lei para a solução que tem o maior valor, com a esperança de que no futuro eu encontre uma solução que não seja esse mínimo local, que eu consiga encontrar uma solução com menor valor de função objetiva. Continuo minha busca e cheguei nessa. E agora? Para onde que eu vou percorrer? Novamente sigo a mesma ideia. Vou para a solução de pior valor com a esperança de achar outra lá na frente, melhor. E pode ser que eu chegue lá na frente e achar o ótimo global, que é o que eu quero. Então a gente propôs esse algoritmo com base em busca e vizinhança, que consistia em aplicar o operador de mutação várias vezes, gerando essas soluções vizinhas a essa primeira solução, modificando somente a fronteira dela com os outros lotes. Apresento esse exemplo também. Por exemplo, se eu tenho o lote 2, se eu quero gerar soluções modificando a fronteira dele com os outros, vou gerar soluções de mais acima, essa aqui se eu modificar com a fronteira do lote 3, e finalmente com o lote 4, que vocês podem ver que também não é um movimento válido, porque eu retiro o lote 2 do meu assentamento, eu retiro a família 2 do meu projeto de assentamento. Então, mais uma vez, a função objetivo consistiu em minimizar o maior índice de produtividade, geramos todos os vizinhos viáveis e cujos movimentos não foram proibidos para cada lote. A gente considerou como período de proibição o número de lotes dividido por 4, esse valor foi empiricamente encontrado, e penalizamos a função objetivo caso a gente não conseguia viabilidade. Então, cada iteração, se eu não conseguir uma solução viável em relação ao tamanho mínimo e máximo dos lotes, eu penalizava ela de uma forma que ela ia fazer de tudo para cada iteração encontrar uma solução mais viável que ela tinha encontrado anteriormente. E aplicamos também um critério de aspiração muito comum nesse tipo de método, que é permitir um movimento proibido em caso se ele produzir uma solução viável e que seja melhor. Algumas observações. Esse método é mais eficiente que o algoritmo genético. Nos testes a gente percebeu isso. Ele tem mais soluções factíveis em relação às restrições de tamanho mínimo e máximo de lotes, e o tempo de convergência é mais curto, né, que a gente observou. Então, como resultados, bem, esses resultados não são os resultados que a gente obteve com a busca tabu, mas com o genético, sem as restrições de tamanho mínimo e máximo. Em algumas revistas, eu destaco esse evento que foi em 2010 em Lisboa, que foi muito interessante, que a gente apresentou esse trabalho numa sessão de pesquisa operacional aplicada à agricultura, uma sessão que geralmente enche muito no evento, são trabalhos bem diferentes que a gente está acostumado a ver. E, bem, como conclusões, a gente estudou esse problema de divisão territorial em projetos de reforma agrária, tentando homogeneizar a distribuição dos terrenos em termos da aptidão agrícola. Os desenvolvimentos que a gente teve, o modelo, alguns algoritmos heurísticos e o software com essa versão beta, que a gente denominou software. O algoritmo de busca tabu ele apresentou o melhor resultado que o algoritmo genético para os testes que a gente fez, para os terrenos que a gente analisou. E a gente comprovou que, de fato, áreas bem diferentes podem se complementar para resolver um problema tão relevante na sociedade, que é parcelamentos de terrenos em projetos de reforma agrária. Bem, os próximos passos, os testes computacionais de busca tabu estão sendo realizados. Já tem feito também procedimentos de intensificação e diversificação desse algoritmo de busca tabu. E no futuro, consideração de métodos exatos, tentar problemas correlatos a esse problema nosso para ter uma solução inicial de qualidade. Ter a opção no software de você escolher ou algoritmo genético ou busca tabu para o usuário ter a comparação da qualidade das soluções. E considerar outros critérios, como questões hidrográficas, aspectos sociais, aspectos culturais em cada parcela do terreno. Bem, agradeço, eu mesmo estando como voluntário no projeto, eu reconheço a importância dessas instituições no desenvolvimento deles, que a CAPES, o CNPq e a FUNARB. Agradeço muito o apoio que dá a todos os membros do projeto,
Agradeço o apoio da Universidade Federal de Viçosa e a Universidade de São Paulo, que mesmo não estando diretamente ligado ao projeto, mas permite que os alunos de pós-graduação tenham projetos paralelos e que se dediquem também a uma parte do tempo para o desenvolvimento dos mesmos. Claro, agradeço também a organização, o convite do Ambrósio, os contatos da Natália, a Poliana, que desde o início me ajudaram muito aí. E agradeço o espaço para a gente apresentar esses resultados que a gente tem obtido, resultados bem interessantes até o momento. E deixo aí o meu contato, para caso alguém queira entrar em contato, enviar e-mail, ou então depois da apresentação perguntar alguma coisa, que eu sei que eu falei muito rápido, porque o tempo é curto para apresentar, para explicar tanta coisa. Mas enfim, agradeço muito e repasso a palavra para a Natália. Obrigado. Bem, a gente abre para as perguntas. Bom, primeiramente, parabenizar pela apresentação aí, Marco. Foi muito boa. Eu tenho uma pergunta no seguinte sentido, assim, esse programa, ele vem para tentar dar uma melhorada na questão do parcelamento de terra que hoje é feito, né, principalmente pelo INCRA, né, até o professor Ambrósio, no hoje mais cedo, comentou, né, desse problema que é o famoso quadrado burro, né, que tem, né, a gente fala assim, desse quadrado burro que o INCRA faz, né, que parcela lotes iguais, né, em terras que não são homogêneas, Mas eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do INCRA, e uma das justificativas que eles falam sobre essa questão do parcelamento bem homogêneo, bem igual, é por uma questão de viabilidade econômica, a viabilidade, por exemplo, da questão de fazer estradas, de implementar a rede elétrica. E eu já tive a oportunidade de ver como o programa funciona, o software, e ele parcela áreas e regiões, né, parcelamentos bem não tão homogêneos, né, não dá para... E aí eu ficaria nessa questão, porque a ideia é uma ideia muito boa, melhora aí muito, né, a questão do parcelamento e da questão da condição do assentado, mas, por exemplo, pode ser inviável no termo de se aplicar essa política pública, no sentido de, às vezes, o INCRA não aceitar, porque no final acaba sendo muito mais oneroso para ele, para implementar o assentamento, então esse parcelamento fica muito díspare, né? Vocês já chegaram a pensar em alguma coisa nesse sentido para tentar melhorar essa questão da infraestrutura, que pode ser posteriormente, né, solicitado, né, para ser implementado pelo governo, por exemplo? Obrigado primeiramente. E olha, eu acho o seguinte, a gente não chegou a pensar nessa questão, mas eu acho que a nível de implementação de método, isso pode ser facilmente contornado. Basta a gente incluir no método esse fator a mais, que é custo. Então, eu tenho essa solução, ela é excelente em termos de homogeneidade de aptidão agrícola. Adiciono um termo a mais na função objetivo e vejo o custo. E tento encontrar uma solução que mais balanceada em termos de qualidade de distribuição do terreno e em termos de custo. Eu acho que a nível de método, a nível computacional, a nível de método computacional, eu poderia contornar a situação dessa forma. Para complementar, a questão complementar é o seguinte: se o INCRA adquirisse terras com aptidão agrícola para a agricultura, esse trabalho seria mais fácil. Esse é o primeiro ponto. O problema é que o INCRA faz assentamento de novos agricultores em áreas que não têm aptidão agrícola para a agricultura de baixo nível de insumo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: se vai ficar caro, não faça. Eu não posso utilizar a desculpa do custo para colocar famílias em locais onde elas não podem produzir. Você está entendendo? Se o custo do assentamento ele vai ser muito alto em função do parcelamento, da forma de parcelamento, é melhor não fazer. Eu não posso condenar famílias a viverem em locais que não têm aptidão agrícola para minimizar o custo do assentamento. É como se eu falar, não, eu não vou dar o tratamento ao cliente porque vai ficar caro. Se a casa vai ficar caro, tira o telhado. A lógica do INCRA é justamente essa. Para minimizar custo, faça o assentamento de qualquer forma. Essa não é a alternativa, né? Os assentamentos, eles têm, se eu quero fazer a reforma agrária para possibilitar
a reprodução social de agricultores, eu tenho que colocar esses agricultores em área que tem aptidão agrícola para a agricultura. Se vai ficar caro, quem não tem competência não se estabeleça. O papel do INCRA é fazer a reforma agrária independente dos custos. Né? Minimizar custo não pode ser justificativa para a manutenção do patamar público. Bem, nós vamos sair bem justos de tempo. E agora, quem quiser mais, se tiver mais perguntas, que encontre o Mário no café, continuar nossas conversas informais. Agora a gente vai seguir com 2 seminários, um de desenvolvimento rural, desarrollo rural, na sala 114, e outro de tecnologia e análise de informação territorial, na sala 214. Eu